Olá, gente. Eu sou o professor Tiago de Almeida Reis e eu estou continuando aqui com as aulas de arte na quarentena. O tema que eu estou usando agora é a abstração. Deixa eu amarrar minha barba aqui enquanto eu falo com vocês que ela está horrível. Mas vamos lá. Então, a principal arte do não discurso, a arte que não vai ter um discurso a ser falado, vai ser a abstração. Você não consegue incluir uma história nela, mesmo porque a intenção dela não é divulgar algo, não é uma arte histórica. Então, por exemplo, as leituras e críticas que se faziam antes, a arte ela sempre vai ser figurativa, ela não era abstrata, né? Então, ia ser sobre o tema mitológico, ia ser o retrato de alguém famoso, ia ser uma paisagem, tinham gêneros de pintura. Então, gêneros de pintura, paisagem é um gênero de pintura, retratos, outro gênero, autorretrato vai estar dentro do retrato, é o próprio pintor pintando ele mesmo, no caso, né? O autorretrato. Vai ter pintura de gênero no caso seria a pintura do cotidiano. Então, se alguém está na cozinha, a mãe fazendo a comida e o filho esperando, esse tipo de pintura se chama pintura de gênero. Se tiver uma pintura de alguém estendendo a roupa, o nome do gênero o nome do gênero de pintura é pintura de gênero. Ficou legal isso? Enfim. Só que todos os tipos de leitura que se faziam, vai ter uma aula de leitura de imagem. Então, o que é isso? A imagem, ela não é escrita, mas ela tem alguns símbolos e signos que você vai desvendar o que o artista queria falar quando estava fazendo aquela obra, ou o que você sente quando vê a obra. Isso são os dois pontos. Os dois estão certos. Por mais que o artista queria falar sobre isso, e você, na sua interpretação, sentiu que aquilo conversa com você sobre outro tipo de assunto que não era o que o artista queria, essa interpretação também é válida. Mas, no caso da arte abstrata, as leituras não funcionam. Não funcionam as leituras que se tinham, porque as leituras que se tinham antes eram de um discurso, era de algo visível que eu reconheço. Então, por exemplo, a arte do impressionismo, por mais que o impressionismo está mais querendo captar a luz e a cor, ele vai estar pintando algo que eu reconheço. Então, a minha leitura pode ser sobre o que eu estou vendo. Já na arte abstrata complica. Por quê? Porque às vezes é um monte de mancha, às vezes é uma cor só, às vezes são formas geométricas misturadas com cores. E como é que eu faço a leitura disso? Como é que eu entendo isso? Para mim é tudo a mesma coisa? Calma. É isso que eu vou explicar na aula de hoje. Quando a arte ela se torna abstrata, ela quer falar de algo muito maior do que o que a gente está vendo. E esse muito maior, se eu pegar as fotos de locais como o deserto, vistas de cima, parecem uma obra abstrata. Se eu pegar uma lâmina de microscópio de algo que realmente existe, uma folha, sei lá, a pele, nossa pele, e ampliar o máximo possível, vai sair algo abstrato, né? A célula. Então a abstração ela vai estar presente no nosso cotidiano, porém não desperta o nosso interesse porque nós estamos acostumados com o figurativo, com algo que a gente entenda. A gente quer facilidade sempre. Só que como que eu vou fazer a leitura de uma obra abstrata? Então vamos lá. Por exemplo, como eu já falei na aula anterior, o Mondrian, aquele pintor dos quadradinhos, ele vai estudar a natureza, ele parte do real e abstrai aquele real, como o Picasso vai fazer também. Mas o Mondrian ele vai além, ele vai sintetizar e tentar facilitar as formas. Ele quer a simplicidade, ele quer a alma, ele quer a verdade, ele quer que toda aquela complexidade se traduza em coisas simples, certo? Então vai ter a imagem aqui que eu vou botar aqui para você de uma árvore. E a partir da árvore e do local que ele desenhou, ele foi reconstruindo, ele foi refazendo, ele foi ressignificando aquela imagem até traduzir ela em cor e linha. Simplificar ao máximo aquela imagem.
E aquela seria a alma da imagem, aquela seria a verdadeira imagem. Isso é o Mondrian. E o Mondrian depois, ele vai ir para as cores básicas. Ele vai usar, por exemplo, quais são as cores primárias? Vermelho, amarelo e azul. A partir dessas cores, nascem todas as outras. Então, ele só vai se utilizar de tudo que tem na natureza, como é a partir dessas que vão nascer todas as outras, ele enxuga todas as cores que a gente tem na paleta apenas nessas três. Certo? E aí ele acrescenta o quê? As cores que vão temperar essas cores, que seria o branco e o preto. O branco vai esquentar a cor, vai clarear, e o preto vai esfriar a cor, vai escurecer. Só que em vez de misturar as cores, que é o que o pintor faz, ele não, ele faz o inverso, ele não vai misturar, ele vai isolar as cores com o preto e colocar somente essas cores básicas. E nessa estruturação com as linhas pretas, finas, é onde ele vai estar compondo a arte dele, deixando de maneira interessante, certo? Mas como é que eu faço a leitura? Primeiro, se eu quiser botar uma leitura nesse tipo de obra, racional, não é o ideal, mas vamos lá. Os quadrados, eles não existem na natureza. A forma geométrica, retângulo e quadrado, não existe na natureza, né? É uma criação do homem. O círculo você vai ter na natureza, certo? O círculo, se você cortar o tronco de uma árvore, ele vai ser circular. A lua, ela é circular quando está cheia. O sol, enfim, você encontra na natureza brotando. Agora, o quadrado com 4 ângulos retos, você não vai encontrar na natureza, é uma criação do homem. E quando ele faz esses quadrados, ele está meio que mostrando que é o homem ali quem está fazendo, né? É a forma do ser humano, Homo sapiens, que dominou o mundo, né? Que dominou os animais, que domina tudo e destrói tudo. E destrói até a mistura das cores, nesse caso. É uma interpretação minha, tá? Só que o Clement Greenberg, que é um crítico de arte na década de 40, 30, que ele vai lançar as raízes da arte abstrata, mas mais do que a arte abstrata, do expressionismo abstrato. A gente já teve a aula do expressionismo, que tinha o Edvard Munch, o Rito. E aí a abstração, ela vai ser um tipo de arte que vai muito mais falar do seu sentimento, das suas sensações, das agonias, mas não presentificar com imagens, mas sim com ação. E no caso do expressionismo abstrato, ele vai ser o ápice, porque vai ser uma pintura abstrata de ação. Enquanto ela é feita, é mais interessante do que ela pronta. Certo? Do expressionismo abstrato. A gente vai ter Jackson Pollock, a gente vai ter De Kooning, certo? Rauschenberg. Cada um com o seu fazer. Então, a arte abstrata, ela vai tanto da realidade para a abstração, como da pura abstração. Kandinsky era pura abstração. Ele não partia de uma realidade, ele partia mais do sentimento, da fé, para poder criar. Já o Kandinsky, ele começou da realidade, depois ele já partia da abstração. O Kandinsky não, perdão. O Mondrian, ele começou da realidade em estudos, depois para a abstração. O construtivismo vai ajudar nisso também. Vai ter o Paul Klee, ele desenha construindo, de uma coisa leva a outra. Então eles começam a observar a natureza, mas não a natureza como ela está, como os impressionistas faziam, mas como que ela nasce. Então, por exemplo, uma árvore. Eu vou tentar desenhar aqui. Não vou ter caneta aqui. Depois eu faço isso. Mas uma árvore, ela vai ter a semente. A semente nasce o tronco. Do tronco nasce os galinhos em Y. Ela vai crescendo. Desses galinhos nasce outro. Se você for ver, é sempre em Y. Talvez eu encontre a posta aqui. O Paul Klee, ele vai perceber isso, essa composição em fractais, que é matemática, de uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra. Percebe-se também que, por exemplo, na folha tem um protótipo da árvore completa. Se você olhar uma folha,
dentro da folha vai ter como se fosse o cabinho no meio e as nervuras como se fosse o tronco da árvore e os galhos. Então eles percebem que no micro, que é a folha, tem o macro, que é a árvore inteira. Entendeu? Eles querem perceber a inteligência de Deus nisso e a inteligência dos materiais, da célula, a inteligência da natureza em si, em criar. Então a abstração também vai estar pensando nisso. Ou na pura pesquisa de materiais. Como que esse material se comporta junto com aquele. Como é que eu faço a leitura disso, professor Tiago? Então vamos lá. Primeiro, se você quiser colocar razão na abstração, já está no caminho errado. Apesar de eu ter feito aqui, eu fiz isso porque eu sou professor de arte, eu li a vida do artista e sei como ele começou. Mas vamos supor, no caso do Kandinsky, ou no caso de qualquer outra obra abstrata qualquer, que você não tenha, esteja no museu, você não tem tempo para poder estar fazendo a pesquisa do artista na hora, mas você ficou curioso. Então, como se faz uma leitura de arte abstrata nesse momento? Então, nesse momento, você vai fazer o seguinte. Primeiro, graças ao Greenberg, como eu estava falando antes, ele resolveu que, para você entender de pintura, você tem que se aprofundar na pintura. Então, por exemplo, a ilusão de profundidade era uma coisa que a pintura sempre tentou fazer. Quando veio a fotografia, ela abriu mão, não tem mais essa necessidade, a fotografia já cumpria isso. E aí abriu o caminho para a abstração, para você criar mais do que copiar. Por esse ponto é legal. E aí o que acontece? O Greenberg ele começa a falar, tudo que tiver profundidade não pertence mais à pintura, vai pertencer à escultura. Então a pintura, basicamente, ela vai ser plana. Então, primeira coisa da arte abstrata vai ser a planaridade. Certo? Planaridade. Se você tiver uma arte abstrata que junta coisas que saltem muito, já se torna outra coisa. Ou assemblagem, ou uma escultura, que é um pouco da escultura, né? Uma assemblagem, vira outro objeto de arte. E não pintura abstrata. Então, a primeira característica da pintura abstrata, planaridade, certo? Altura e largura, 2D. Esse é o primeiro ponto. A arte abstrata vai ter altura e largura, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, propriedades da tinta. Essa tinta, ela é de superfície ou matérica? O que seria tinta de superfície? Tinta de superfície é essa obra abstrata, ela é pintada de maneira que respeita essa superfície que tem altura e largura. Então, por exemplo, é uma arte abstrata numa tela, ela é pintada e esticada, a tinta é esticada sobre a tela, ou ela é matérica. Matérica é quando essa tinta ela salta da tela. Então tem artistas que, vou dar um exemplo do que seria um matérico, Jackson Pollock. O Jackson Pollock, ele jogava a tinta na tela. E depois que secava, aquela tinta, ela escorria assim também, só que às vezes ela secava grossa, uma camada grossa, e você via essas camadas saltando da tela. Você vê isso na pintura do Jackson Pollock, que a gente só vê em foto. Mas quem puder ver ao vivo e a cores, ela salta, uma coisa cobre a outra e seca e endurece. As camadas vão se sobrepondo e aumentando de tamanho além da tela. Isso é pintura matérica. Então vamos pensar assim, bem fácil. Se você é um pintor de paredes, vou pegar arte abstrata e jogar para a nossa realidade para vocês entenderem. Então, a arte abstrata de superfície, primeiro, ela é plana, tem altura e largura. Então vamos pensar numa parede. Se o pintor pintou com um rolo ou com um pincel, ela é de superfície. Ele esticou a tinta sobre o suporte. Porém, se ele, além de pintar ou antes de pintar, ele passou o grafiato, a massa corrida, e aí passou os dedos na massa corrida, enfim, passou a colher para poder fazer uns efeitos que saltam da parede, que dá uma textura nessa superfície que só tem altura e largura, é matérico. Entendeu? Então, primeira coisa, vai ser isso, a planaridade. Isso é típico da pintura. A pintura ela tem que ser plana. Isso aí já desde o começo do século
20 é estipulado por conta de se desvencilhar da profundidade. A profundidade é ilusão. A ilusão a fotografia já faz e os artistas estão libertos disso. Por isso que o Picasso vai pintar do jeito que ele pinta, ele vai criar em cima da imagem e não mais copiar. Por quê? Porque a foto já faz isso e a história da arte está cheia de artista que copiava e fazia muito bem. Para que eu tenho que ser mais um para copiar? E agora o último ponto, subordinação da composição ao suporte. O que é a subordinação da composição ao suporte? Você tem os contornos da tela. O pintor abstrato, quando ele faz a obra, ele respeita os contornos da tela ou parece que não respeita? Ele não respeita, não é o respeito de, oh, meu Deus, desrespeitoso, não. Às vezes ele faz a pintura levando em consideração o formato ou ele não levou em consideração o formato. Então, eu vou dar uns exemplos aqui da arte abstrata do suprematismo, por exemplo, Mark Rothko. Ele levou em consideração o suporte da tela quando ele fez a obra? Se você prestar atenção, ela foi pintada, mas as formas geométricas dentro do espaço, o quadrado, o retângulo, ele respeita, ele levou em consideração esse contorno retangular para poder fazer o retângulo menor. Porém, vamos botar aí o Jackson Pollock. O Jackson Pollock, quando ele pintava, olha os cantos da tela. Você acha que ele levou em consideração que aquele canto, aquilo seria uma quina? Aquilo seria outra quina? Você acha que ele levou em consideração? Ou parece que na hora que ele jogou a tinta, essa tinta foi além desse contorno? Entendeu? A subordinação do suporte é isso. Ele levou em consideração esses contornos ou ele não levou em consideração? Então, esses 3 pontos é o que você vai estar vendo. Primeiro ponto, planaridade, tem que ter. Segundo ponto, propriedades da tinta. E terceiro ponto, subordinação ou não da pintura ao suporte. Então, vou dar alguns exemplos aqui, vai aparecer, de artistas que levam em consideração a subordinação do suporte e os que não levam em consideração o suporte. Por exemplo, o Jackson Pollock, que é o mais famoso, mais famosinho desses, e falo muito dele porque é a partir dele que vai vir a arte pop, que vai vir a arte a fluxos, que vai ter conceitual, é a partir do Pollock, né? Então vai ter uma aula do Pollock. Então o que acontece? O Pollock ele estendia o tecido no chão e jogava a tinta. Ele não pintava assim, não. Ele pintava de outro jeito. E um dia ele descobriu essa técnica que ele evita controlar a tinta jogada na tela. Só que o que é interessante é o seguinte. Tinha um fotógrafo, por exemplo, o Greenberg. Greenberg era um teórico da arte, né? O Clement Greenberg que vai validar, na verdade ele vende o papo da arte abstrata e como ele é um cara estudado e tudo mais, ele meio que valida, através de uma teoria que ele criou, certo? A arte abstrata, principalmente o expressionismo abstrato. E o expressionismo abstrato vai ser a arte da América, Estados Unidos. Estados Unidos até aí estava tentando ser a grande potência no mundo das artes. Porque foi a Itália, na época do Leonardo da Vinci, depois virou França, e a França continuou forte. Picasso morava na França, então França, do Marcel Duchamp, França. Só que o Marcel Duchamp ele vai para os Estados Unidos, né, acaba ajudando lá. E depois o Clement Greenberg, com o expressionismo abstrato, vende para o mundo, para as grandes empresas, enfim, bancos, colecionadores, que a arte abstrata, principalmente o expressionismo abstrato, a pintura de ação, a action painting, é a arte do momento. E aí o que acontece? Quando o Jackson Pollock ele descobre essa ação na hora de pintar, ele estende a tela no chão e ele não leva em consideração os contornos, mas ele vai jogando a tinta. E depois ele vai em tela, ele coloca isso numa tela. Ele não... É uma pintura que ela é mínimo discurso, máximo atitude. Essa é a fala. Mínimo discurso, máxima atitude. É a pintura de ação. Vai ter um artista, eu agora estou meio na dúvida se é o Rauschenberg, eu acredito que é o Rauschenberg.
mas se eu errar, eu conserto aqui na hora de escrever. Ele fazia o seguinte, ele fazia pinturas de coisas que existem, então a mulher andando de bicicleta, só que depois que ele pintava rápido, com muita tinta, rosto, e depois que ele pintava, ele vinha com uma espátula e ia retirando a tinta, tira do rosto, tira da boca, tira do fundo, faz o movimento, e se tornava uma tela muito abstrata, mas você conseguia ver ainda o desenho. Você acha que esse tipo de obra foi assim? Também é expressionismo abstrato. É abstrato por quê? Porque a coisa, na verdade, é só um pretexto. Porque ela é desconstruída de tal forma que vale mais a expressão e os cortes finais do que a obra do jeito que ela tinha sido feita no começo. Certo? E ele vai ser criticado, principalmente quando retratam as mulheres enfim, ele retratava e como essa técnica dele deixava a pintura muito mais expressiva e muito mais rebuscada. E aí diziam que ele era misógino. Isso é misoginia contra a mulher, né? E um discurso que ele nunca aceitou, porém, na época das pessoas que queriam artes para poder botar na sala, para ser do bem, interpretavam da maneira errada a obra dele. Ele sempre foi contra esse tipo de interpretação, porém a interpretação é livre. O que é errado que é o que eu espero que vocês entendam. Arte não é o lugar de certeza. Se você tem certeza, seu campo é a ciência. E ainda assim a ciência não tem certeza, porque várias coisas ditas como certas, vem outra pesquisa em cima e rebate. Então, se você tem certeza, esse é o caminho totalmente errado da arte. A arte é local de incerteza. Certo? Então, se você achou que foi uma coisa negativa, ótimo, a sua opinião é válida. Mas daí a forçar que isso é a verdade é o problema. É o que gera guerra, é o que gera destruição de trabalhos, é o que gera má interpretação, é o que elege políticos idiotas. Então, opa, escapou. Mas não é o que a gente quer para a arte. Então o que acontece? O Clement Greenberg vai fazer isso. O Pollock, ele é muito introspectivo. O Pollock ele ganha fama na seguinte forma. Ele era um estudante de arte, era muito bom. O Diego Rivera, muralista mexicano, foi fazer alguns murais na década de 40 ou 30 lá nos Estados Unidos. E o Diego Rivera era comunista. Oh, comunista! Só que os melhores artistas vão ser assim, tá? E o capitalista, enfim, ele quer se aproveitar disso. Então ele contratava o Picasso, que era comunista também, e o Diego Rivera mais ainda, contratou para fazer os murais. E o Jackson Pollock, estudante, chegou a ajudar a fazer alguns murais, como ajudante do Diego Rivera. Olha que interessante, os murais do Rivera, se vocês forem ver, são totalmente didáticos, desenhados passo a passo, e você consegue fazer uma leitura tranquila. Por quê? Porque no muralismo era isso, era a arte para o povo leigo, e para que ele possa digerir da melhor maneira possível, e entender, e o público entende melhor o desenho, né? Facilitado. Só que aí o Pollock, ele acha que o mural é o caminho. Mas as obras abstratas do Pollock é o mínimo discurso, máximo de ação, só que elas são pensadas como murais. Elas são grandes. Elas são feitas para a pessoa como se fosse uma parede. Né? Depois eu vou falar de mural. Mas o que é interessante é o seguinte. Um fotógrafo, amigo do Pollock, foi visitá-lo lá no ateliê. E aí chegou e falou, olha, teve crítico que falou assim, eu desconfio de toda a arte que eu mesmo possa fazer. Não desconfie, você pode fazer, o problema é você criar. Consegue criar? Então, a criação é o que vale. Mas vamos lá. E aí esse cara chegou e falou que gostava da obra do Pollock. O Pollock era muito introspectivo, era meio cowboy, poucos amigos, falava pouco, entendeu? Demais. E aí o que acontece? O cara fala, eu adoro essa maneira de você pintar meio ao acaso. E isso, o Pollock ficou pé da vida. Porque o que acontece? O Pollock nunca pintou de acaso. O acaso nunca esteve envolvido na pintura do Pollock. Estou aqui procurando a diferença do acaso.
Por que, que ele se incomodou? Uma coisa, o acaso, gente, quando a gente fala de acaso, você não controla. O improviso, lembrei, improviso. Estava procurando e acabei lembrando. Ótimo. Estava no meu subconsciente. O acaso, você faz de qualquer jeito. O acaso acontece. O improviso, você tem que ter técnica. Certo? Então, quando você faz uma coisa de improviso, você está fazendo na hora, mas você já tem um conhecimento pré-estabelecido. Porém, quando você faz a coisa no acaso, é sem querer. É sem querer. Aconteceu. Certo? Então, quando o cara falou que, eu gosto das suas pinturas porque você usa o acaso, o Pollock se enfureceu. Por quê? Porque não era acaso. Aquilo era estudo. O que ele fez? Ele olhou para o cara, botou o cigarro na boca, pegou a lata de tinta e com uma pincel, como se fosse um cowboy, isso é verdade, isso tem em livros. Como se fosse um cowboy, pegou a lata de tinta, botou o cigarrinho na boca, com o cabo, ele não pintava, ele não encostava a tinta, o pincel na tinta, ele jogava, né? Ele pegou e jogou a tinta assim, ó, vlá, uma distância de 2,5 metros da porta, vlá, e acertou certinho a maçaneta. A tinta foi, grudou na maçaneta. E ele falou pro cara, a saída é por ali, pode ir embora. Tipo, ele acertou com um tiro, como se fosse um cowboy. Acertou a maçaneta e falou, a porta da rua é serventia da casa. Foi o que ele fez, não quis receber o cara, não queria o cara na casa dele. O cara foi embora, pediu desculpa, mas ele, não quero saber desse cara. Certo? Pollock, infelizmente, acaba se matando, né? Só que do Pollock, agora para encerrar minha aula, para vocês verem que a arte abstrata não é só isso, do Pollock vai nascer vários grupos, inclusive a arte pop. A arte pop ela vai acontecer ali logo depois do Pollock, mas ela vai ter influência do Pollock. Por quê? Porque o Pollock ele vai ser mais ação, vão ter vídeos dele fazendo, e depois dos vídeos dele fazendo, das fotografias dele pintando, as pessoas vão achar mais interessante o fazer, o momento que ele está pintando, mais interessante do que a obra pronta. Aquela hora de jogar tinta, imagina a criança gosta, até você, se você pudesse fazer em casa, jogar na parede de casa, tinta escorrido, ele fazia a tinta lançar, ele deixava escorrer, enfim. Esse momento era muito mais legal de se ver do que a pintura pronta. A pintura pronta era legal, mas a ação era mais. E aí vai nascer o Fluxus, vai ter uma aula do Fluxus, que é um grupo que eles vão... O que vale mais é a ação, assim como Jackson Pollock. A ação era muito mais interessante e a obra, para o Fluxus, era descartável. A obra é o que menos importa, o momento em que ela está acontecendo é mais interessante. É daí que as performances vão ganhar mais conteúdo, mais ação, porque é o momento que ela está acontecendo que vale. O que aconteceu depois só vão ser os vestígios. Então, por exemplo, a pintura vai ser o vestígio de uma obra. Mas o momento que ela aconteceu era mais interessante. Isso o Fluxus vai saber usar. Eles vão ter proposições, as mais diversas proposições nas exposições dele. Enquanto as pessoas leem os papeizinhos e agem, é o momento que a arte acontece. Se as pessoas não leem o papeizinho ou não quiserem fazer, não acontece. É daí que vai vir a arte pop, principalmente o Andy Warhol. Uma coisa interessante. O Clement Greenberg, que validou a arte abstrata, principalmente o expressionismo abstrato, que é aquele teórico que eu falei, o Clement Greenberg, para ele, fotógrafo, aí nessa época, fotógrafo já se tornou um artista, tá? Na época do Muybridge era um operador de máquina, mas para o Greenberg, fotógrafo não é artista. Ainda continua sendo um operador de máquina. Quem faz tudo é a máquina. E a arte pop, quando ela aparece, para o Greenberg é publicidade. É propaganda. Então, propaganda não tem nada a ver com arte. Porém, o Greenberg estava enganado, né? Foi um pouco preconceituoso nesse campo. Mas, na aula do Andy Warhol, da arte pop, eu vou explicar melhor o que foi a arte pop, mas adiantando para vocês o que ela tem a ver com o Jackson Pollock, é a ideia de ação, de repetição, de fluxo impensado. Apesar da arte pop ter imagens, ela é feita para o vazio. A imagem ela é repetida tantas e tantas vezes que acaba perdendo toda a emoção, todo o conteúdo que se teria. Então, os rostos como se fossem latas de óleo empilhadas na prateleira do mercado. Mas isso não é para a aula de hoje. Hoje a aula foi sobre a ilustração, a leitura de
obra de arte abstrata. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês fiquem curiosos quando verem uma arte abstrata a partir de hoje e que consigam fazer as suas leituras. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima aula.